Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 3 de novembro de 2025. O primeiro título é Eles não querem morrer por Putin. Os soldados que não estão querendo combater, porque não querem morrer por Putin. E protestos violentos contra Putin no interior da Rússia e nas principais cidades, inclusive nas capitais de muitas províncias. Eu quero convidar todos vocês a inscrevam-se no canal, deem um like, é muito importante, aqui vocês sempre verão a verdade. E quero também pedir que compartilhem, continuem naquele nosso acordo informal de nos ajudar a compartilhar quanto máximo possível, porque assim mais pessoas verão a verdade e terão a oportunidade de se inscrever. E recomendem os vídeos do canal. E recomendem o canal também. Muito obrigado. Façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Bom, eles não querem morrer por Putin. Militares russos estão descontentes porque, inclusive, discutem uma revolta militar. Isso no fronte. Eles não querem morrer pelo ditador da Rússia. Há uma crescente insatisfação com as políticas do ditador da Rússia entre oficiais de alta patente das Forças Armadas da Rússia e também até o nível de soldado. Agora, o mais impressionante é que cada vez mais oficiais questionam abertamente a estratégia de guerra contra a Ucrânia, classificando-a como desastrosa para o exército e para a própria Rússia. Será que o descontentamento com o ditador está realmente se intensificando entre os altos oficiais das Forças Armadas russas? Porque eles não têm feito avanços. Estão alardeando aos quatro ventos que tomaram Pokrovsk quando não tomaram. Eles não estão dentro de Pokrovsk. Tem gente que tentou hoje, vamos dizer, argumentar comigo que os russos estavam lá, mas não tinha argumento, né? E eu apresentei ontem e até anteontem que a gente está, que de fato eles não estão dentro. Isso é só propaganda mentirosa do Kremlin. E podemos falar de uma verdadeira ruptura entre os militares profissionais e a liderança política do Kremlin? Também é uma outra questão. É uma pergunta que é interessante. E tem um ex-deputado ucraniano da Verkhovna Rada, bem informado. Verkhovna Rada, apenas para quem não acompanha o canal, Verkhovna Rada é o nome do Congresso ucraniano, como se fosse aqui a nossa Câmara Federal de Deputados lá de Brasília. Tá? Então, é o Congresso, é Verkhovna Rada. Câmara de Deputados, o Congresso é Câmara de Deputados mais Senado. Né? Na Ucrânia não tem Senado, só tem Câmara de Deputados. O especialista, que chama-se Borislav Bereza, ele afirmou que essa informação ainda não está confirmada, mas tem fundamento e todos os indícios levam a crer que essas questões que eu levantei agora, sobre a questão que se está realmente se intensificando entre os oficiais, essa ruptura. E podemos falar entre os militares também e essa ruptura entre os políticos do Kremlin, ou seja, os mandatários do Kremlin. No entanto, o que ele disse, o que sei com certeza é que prisioneiros, tanto oficiais quanto soldados do exército russo, comentam claramente em seus depoimentos sobre o que realmente está sendo discutido. Porque todo dia tem prisioneiros. Todo dia oficiais são presos na linha de frente, sargentos, a maioria soldados, sem dúvida nenhuma. E a Ucrânia não pode ser derrotada. A destruição das tropas russas está em curso. Eles mesmos acham isso. E muitos deles até se entregaram porque estavam na linha de frente e não queriam morrer, como a gente já tem discutido em outros vídeos do canal. O que eu acho que é o seguinte: em breve o lugar dos russos vai ser ocupado por outros, e ele é ocupado por outros. É disso que os soldados e oficiais estão falando. Ou seja, eles morrem, mas outros vêm substituí-los, né, que vão morrer também. Além disso, por causa das buchas de canhão dos moedores de carne. Além disso, a vitória sobre a Ucrânia hoje, depois de 3 anos e 9 meses de guerra, parece alguma coisa fantástica, uma fantasia, né? Visto que a Ucrânia está recebendo ajuda do exterior, da Europa, né? Da OTAN,
E o mais interessante é que mesmo se a Ucrânia fosse derrotada, a guerra continuaria e eles não voltariam para casa. Porque eles não querem só Donetsk. O Putin quer Donetsk, mas ele quer dar um tempo e depois continuar a guerra. Então eles acham que eles acabariam no fronte ali, mantendo o fronte, não voltariam para casa. E o que eles querem é voltar para casa. Ou seja, soldados russos continuariam a sofrer. Isso, aliás, é compreendido por todos os oficiais e soldados que foram capturados pela Ucrânia, que, quando são interrogados, depõem e dizem essas informações. E isso está registrado pelos interrogadores ucranianos. Sobre o que os generais estão falando, não posso dizer, né? Porque, infelizmente, nenhum general foi capturado e foi gravado até o momento. O que a gente sabemos, né, é que o que nós sabemos é que a história mostra que o exército pode se tornar a força de protestos capaz de se revoltar, inclusive contra os generais. Mas nós sabemos que eu tenho divulgado algumas coisas que eu pego de informações internas da Rússia, que está esse clima, que os generais também não estão satisfeitos, o alto comando, estados-maiores com coronéis, tenentes-coronéis, também não está satisfeito, porque as perdas deles são grandes, a imagem deles está muito ruim e eles não estão conseguindo conquistar nada. Não conseguiram conquistar há quase 2 anos. Em janeiro vai fazer 2 anos que estão tentando pegar Pokrovsk e nada. Achavam que iam conseguir agora e nada. E é um fato interessante, né? É que o ditador da Rússia determinou que o exército colocasse 170 mil soldados ali para continuar as ofensivas contra Pokrovsk. No entanto, ele está tirando isso, pelo menos não sabemos ainda a informação se está vindo da Rússia. Deve estar, mas já sabe-se que estão saindo unidades do sul, do leste e do norte para virem fazer parte desse grupo. E o que está acontecendo? Existem muitos militares, né, principalmente soldados, que os oficiais não fariam isso, eles podem até mandar fazer ou fechar os olhos, eles estão queimando os seus caminhões para não terem que embarcar e ir para Pokrovsk. Porque eles sabem, quem está em Kupiansk, por exemplo, ou está em Zaporizhzhia, lá é ruim, mas em Pokrovsk é muito pior. As chances de morte são muito maiores em Pokrovsk do que em outras localidades. Então é uma história que os soldados querem pegar os seus casacos e querem voltar para casa e se juntar. E se eles chegarem lá, é um outro problema que o ditador vai enfrentar, porque eles poderão se juntar às massas de protestos que podem se transformar em massas revolucionárias para derrubar o regime do ditador. E a Rússia demonstrou repetidamente que isso é possível, inclusive até por causa daquele movimento que houve há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu acho, do Evgeny Prigozhin, o dono e chefe do grupo Wagner. Porém, nesse momento, eu não vejo nenhuma condição para que isso aconteça como aconteceu com o Prigozhin. Mas parece que está se formando um clima para isso. E o problema é que o clima de insatisfação dos generais é grande, dos oficiais superiores é grande. E isso pode fazer um clima de que eles sentindo o clima na tropa deles, eu acho que eles já estão sentindo, e aparecer uma liderança entre eles, pode ser que ele apareça para virar a situação, deixar a situação diferente. A longo prazo, talvez a médio prazo, eu acho que isso é possível, na minha opinião. Além disso, chamados participantes da operação especial que retornam para casa, muitos retornaram porque foram feridos, ou aqueles que ainda estavam lá em 2022, alguns voltaram, foram tratados, depois deram um jeito de não voltar para a linha de frente, não renovaram o contrato com o exército russo, e eles demonstram uma insatisfação muito grande como eles são tratados de volta à Rússia. Eles imaginavam que seriam tratados como heróis e não são. A Rússia os despreza e ao retornarem, muitos deles tornam-se, vamos dizer assim, marginalizados em seu meio, né? Depois disso, é claro, eles se deparam com o sistema e o sistema começa a esmagá-los. Então, se houver uma massa crítica desses marginalizados, eles podem certamente iniciar alguns processos contra o governo. Processos, não processos judiciais, talvez até judiciais, mas processos em que poderão tentar derrubar o regime. O grupo Wagner, por exemplo, já jurou que vai derrubar o Putin depois que foram assassinados com aquele avião que caiu, o líder do grupo Wagner e o seu
Estado-Maior, que estavam todos lá, os principais comandantes, todos lá. Então, são bastante conflituosos e acreditam que as autoridades os prejudicaram, que, aliás, é verdade. Ao longo prazo isso é possível. No momento, infelizmente, não há nenhum sinal de revolta, que há sinais, não é nem sinais de protesto, existem protestos mesmo, de fato, né? O russo médio não está disposto a morrer por Putin, né? Nem pelos Rotenbergs que estão no Kremlin, pelo Peskov, pelo Lavrov, Patrushev e outros. É isso que a guerra se tornou uma oportunidade para Putin conter esse potencial de protestos, canalizando-o para a frente para batalha e lá reprimindo ele. Então ele não quer que os caras, inclusive, voltem para a Rússia, porque poderão ter protestos, e os protestos violentos, ainda sem eles, já começaram protestos violentos contra o governo, com enfrentamento com a polícia, inclusive nas regiões do Extremo Oriente, principalmente, que é onde estão morrendo o maior número de pessoas, já estão começando a ficar revoltados com isso, né? As dificuldades econômicas da Rússia, e tem pesado nisso devido à guerra na Ucrânia, estão causando crescente revolta entre a população do país, porque justamente o Extremo Oriente é o lado mais pobre, especialmente também nas regiões do Extremo Leste também. A população está respondendo com protestos em massa contra as tentativas do governo do ditador Vladimir Putin de financiar a guerra na Ucrânia aumentando impostos e tarifas. E ele já fez isso, porque precisa de dinheiro para a guerra. Nesse caso, o governo russo está adiando, inclusive, por mais de um mês a implementação de aumento de taxas de reciclagem para carros de passeio com potencial acima de 170 cavalos de força. O Ministério da Indústria e Comércio que anunciou isso. As novas tarifas entrarão em vigor em 1º de dezembro e eram para entrar em 1º de novembro, mas aí eles cancelaram porque começaram de protestos. Esta é a segunda vez que o governo adia essa nova legislação de impostos sobre carros, que provocou protestos relativamente significativos no Extremo Oriente devido ao forte aumento no custo dos carros importados. Lá que começaram os protestos. O adiamento foi mais uma vez justificado como uma medida para levar em consideração os interesses dos compradores de carros que já haviam encomendado seus veículos e aguardavam a entrega. Caso contrário, teriam que pagar uma taxa adicional de centenas de milhares a milhões de rublos para usar o carro que já haviam comprado. Então, as autoridades enfatizaram novamente que o aumento acentuado nas taxas de reciclagem não deve afetar um grande grupo de pessoas, já que carros com potência inferior a 170 cavalos representam até 80% do mercado automotivo. No entanto, não é que dizem os proprietários de carro e também os vendedores, porque no Extremo Oriente Russo, onde protestos em massa contra a iniciativa do governo já ocorreram e estão sendo planejados mais, que discordam diretamente dessa lógica do Kremlin. Muitos na região ganham dinheiro importando carros para a Rússia. Em Vladivostok, por exemplo, os comunistas estão tentando, Partido Comunista, né? Estão tentando obter aprovação para uma segunda manifestação, que já teve uma primeira manifestação com uma massa muito grande de pessoas. Eles fizeram assinaturas de 500 pessoas e levaram na prefeitura para pedir uma segunda manifestação. Eles sempre têm que pedir autorização. E aí a prefeitura negou, porque dizendo que membros do partido Rússia Unida vão realizar um comício naquele local sobre o combate ao racismo no mesmo horário e local designado. Então não podia. E o partido Rússia Unida é o partido do ditador da Rússia. E aí o gabinete do prefeito de Vladivostok recusou-se a permitir que os comunistas fizessem essa nova manifestação em massa contra essa taxa de reciclagem, que seria uma coisa mais violenta. Aconteceu outra vez, houve confronto com a polícia. E o tema seria completamente diferente. A luta contra o racismo e o fascismo, disse o prefeito. E os comunistas não receberam nenhuma outra opção de local para a reunião deles, né, a manifestação. Então, a coisa está complicada. Também na região de Primorsk, eles já fizeram uma manifestação, deram autorização, agora estão pedindo mais uma e o governo não quer dar. Acho que a coisa devagar vai estourar. Em outras localidades também no Extremo Oriente, muitas manifestações já aconteceram. Na região de Samara também, por exemplo, já aconteceram. Tem pedidos de mais manifestação e as pessoas estão indignadas.
inclusive com as declarações do ministro Alikhanov, de que as novas tarifas vão beneficiar as montadoras chinesas que decidiram organizar a produção em série de seus carros na Rússia, criando empregos no país. O pessoal está indignado, o pessoal não está engolindo muito essa dependência da Rússia em relação à China. Ao mesmo tempo, não existe um procedimento da taxa de reciclagem para os carros na Rússia como tal, apesar da existência, por enquanto, só de uma tarifa. Tem apenas a tarifa. Quero agradecer a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. A coisa internamente na Rússia está ficando preta, ou como dizem no Brasil, está ficando russa. Inscrevam-se no canal, deem um like. Aqui você está acabando de ver a verdade, o acontecimento dos fatos agora muito recentes, nos últimos dias dessa semana agora passada, próxima passada. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.